Boa noite, olha, você disse que a invasão russa foi errada, mas o Ocidente teria acuado a Rússia a uma posição complicada. O que Putin deveria ter feito? Não, veja bem, vamos falar isso um pouco melhor para vocês entenderem muito melhor. Eu não digo errada nem certa, tá? Porque errado presume que há um caminho certo. E quando você está trabalhando em política internacional, não há nenhum caminho certo. Você tem que avaliar as condições que estão ali dadas aos atores. O que eu estou te dizendo é que a invasão foi um ato de agressão à soberania de um outro país. Em princípio, a gente estabelece que isso é inaceitável para os padrões, os limites civilizacionais ocidentais. Mas a tua pergunta é muito bem feita. Se não fosse isso, o que Putin poderia fazer? E essa pergunta é muito difícil de responder, porque efetivamente, ao que nos parece, com as documentações que nós temos, o Putin e a Rússia vêm reclamando desse avanço da OTAN e do processo de neonazificação da Ucrânia desde 2008. Desde 2010, a gente tem documentos falando do crescimento dos ataques nacionalistas na região de Donbass. Tá? Em 2014, existe discurso do embaixador russo na ONU denunciando a violência que estava sendo feita na Euromaidan, né, dos neonazistas e como eles mataram pessoas e tudo. E aí é que vem a pergunta que você está fazendo, meu caro, que você tem toda a razão. Bom, os caras vão lá, falam diplomaticamente, resolvem, a galera não aceita, ninguém olha, ninguém vê. O próprio Putin declarou ali que foi conversar com a Inglaterra, com o Boris Johnson, com o secretário da ONU, não sei, ninguém deu bola para ele. Se essas narrativas forem corretas, no que tange aos documentos, eu verifiquei, os documentos estão corretos. Com relação às falas do Putin, eu não verifiquei, não sei, só ele pode dizer se é ou não, ou ele, ou o secretário da ONU e tal. Mas se essa narrativa está correta, e esse é o argumento do Putin, né, ele diz, olha, não nos deixaram outra situação. Ainda assim, eu tendo a achar que mentes um pouco mais abertas talvez tivessem encontrado outras situações. Mas se tu me apertar feio, eu vou ser obrigado a te dizer que não sei, não consigo visualizar outra situação, até porque nós tivemos uma mente brilhante nos Estados Unidos chamada John Fitzgerald Kennedy, que quando teve numa situação semelhante também agiu de forma semelhante. Embargou o bloqueio ali a Cuba, na questão dos mísseis em 62, e disse, não vai passar, e o seguinte, se vocês vierem, vai explodir essa bagaça toda. Né? Foi isso que ele disse. Então, eu fico... É aquela coisa, como alguém que preza a paz, e que abomina efetivamente a guerra, porque estudei isso com muito cuidado, me dói ver uma agressão dessas, tá? Mas eu não sou cínico a dizer que as fronteiras são sacrossantas, que ninguém pode invadir ninguém, porque eu também sei que fronteiras são fruto de trabalho histórico. E, de novo, não sei que tipo de situação estava à disposição da Rússia e do Putin, tá? Mas me dói ter que endossar isso. Tá? Essa situação é meio complicada. Então você tem toda a razão em perguntar, e talvez o meu termo tenha sido errado. Percebe quem voltou? Você está dando obrigado, né, para a Irena, né? Esse é o objetivo aqui, né? Você disse obrigado, Irena, agora eu vou comer um isca sachê, é isso, né? Não vai comer nada, gato. Você vai ver. É aquela ação lá mesmo. Você quer pagar estagiário. Começa. Percebam, né? Sérgio Moro de novo fazendo das dele. É a segunda vez hoje, vocês viram, né? Tem live que ele faz 3 vezes. Mas você tem razão, talvez eu tenha me equivocado em colocar correto ou errado. Talvez a gente tenha que achar uma palavra aí no meio que não seja esse. E, de novo, talvez realmente o Putin não tivesse situação, mas me dói ter que reconhecer isso. Eu acho que sempre se pode encontrar uma forma de ação que não mate inocentes. Eu acho que a função do governo, dos governos e do sistema internacional é esse. E para a gente endossar a narrativa do Putin, a gente teria que efetivamente fazer um estudo histórico do que ele tentou, do que não tentou, ter base para isso e ver como é que os atores reagiram, né, para poder dizer isso. E ainda assim, veja como o sistema internacional é complicado e política internacional é complicada, né? Ainda assim, veja, ainda que a ONU tenha negado condições ao Putin de resolver o problema, ainda que a Inglaterra não tenha ouvido nada, que os Estados Unidos não tenham ouvido nada, que culpa tem a mulher, né, a mãe de 2 filhos, que mora em Kiev, que, sei lá,
teve a sua casa bombardeada, um filho morreu. Eu estou dando aqui exemplos, eu não sei se isso existiu, mas certamente deve ter gente assim. Que culpa ela tem, né, dessa loucura toda? E esse é o grande problema internacional. Quando a gente vai atribuir culpas e a gente vai tentar colocar as pessoas dentro das nossas réguas morais, sempre tem alguém que fica de fora. Sempre tem alguém que paga o pato ou sempre tem alguém que é muito beneficiado. Então é muito difícil fazer essas avaliações. E aí a gente costuma cair em dois lados. Ou aquela galera que é intransigente diz, olha, não, guerra é inaceitável e ponto final, ou aquela outra galera que também parece intransigente que diz assim, olha, os interesses têm que ser todos resolvidos, se utilizar a força e alguém morrer, são efeitos colaterais, como os norte-americanos já usaram várias vezes. Efeitos colaterais da política e ponto final. Mas a pergunta persevera, né? Ainda que o Putin tenha razão, que culpa tem as mães, os pais, as mulheres, as crianças na Ucrânia do que está acontecendo? Né? O mundo não é nada justo, gente. É um lugar muito feio. E eu sinto muito isso porque eu estudo isso. Eu estudo história, estudo relações internacionais, estudei o século XX. Toda vez que eu vejo um liberal vindo falar em justiça, democracia, direito, me dá uma vontade, sabe? Eu nem conto o que me dá vontade de fazer. Porque se tem alguma coisa que o século XX nunca viu, foi justiça, foi democracia e foram direitos. É óbvio que do ponto de vista branco liberal do norte, pode até ser que alguma coisa seja justa, que alguma coisa seja democrática e que esteja respeitando os direitos. O que a gente tem que perguntar é justo para quem, respeitar direitos de quem, e essa democracia serve efetivamente a quem. E quando você começa a olhar o sistema como um todo, você realmente entra em uma depressão violentíssima. É mais ou menos o que está acontecendo aqui na guerra. Por isso que eu brigo tanto que as pessoas não tomem lado. Porque qualquer um dos dois lados é hipócrita. Apoiar um ou apoiar o outro é hipócrita. O que tem que se apoiar é imediatamente cessar fogo.